Hoje é o último domingo do mês de junho e que nós vamos falar pela última vez nesse tema da virtude, da humildade, que é algo que nós estamos tratando nesses dias, que Deus precisa renovar na nossa vida, restaurar na nossa vida esta virtude. O título dessa ministração é Sicômoros. Sicômoros é uma fruta e no decorrer da ministração você vai entender o porquê desse título. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos hoje. Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos. Pai, nós estamos diante da sua presença, diante do seu altar. Nós viemos aqui hoje não para assistir um culto, mas para prestar ao Senhor a nossa devoção. Nós já entregamos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. Nesse momento, ó Pai, nós queremos estar abertos ao Senhor e te entregar o nosso coração, te entregar a nossa mente, te entregar o nosso entendimento, para que a gente possa receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos falar, nos direciona nesta manhã. Que nós possamos sair daqui, Senhor, ó Deus, mais apaixonados pelo Senhor, desafiados a uma mudança de vida. Nós colocamos nas suas mãos tudo que deixamos para fora desta igreja. Que os anjos do Senhor estejam lá, resolvendo cada situação que nós não resolvemos e que deixamos pendente. Para que nesse momento aqui, ó Pai, o nosso pensamento esteja voltado exclusivamente para a sua palavra. Pai querido e Pai amado, nós te oferecemos as nossas vidas, oferecemos a nossa atenção, oferecemos o nosso tempo. Receba, Senhor, ó Pai, como uma oferta agradável a Ti. Em nome de Jesus, amém. Antes de falar de sicômoro, da fruta, eu quero fazer um contexto, até nós chegarmos no texto onde fala dessa fruta. E eu quero começar lá no livro de Gênesis, falando sobre uma cidade que se chama Betel. E a palavra Betel significa casa de Deus. Vamos ler um texto. Gênesis capítulo 28, 10. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. O que tinha acontecido ali? Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Os 2 eram gêmeos. Esaú nasceu primeiro. Então ele, por direito, receberia a bênção da primogenitura. Contudo, Esaú não fez questão da bênção que ele havia recebido. Em determinado momento, ele estava com fome, vê o seu irmão Jacó fazendo um guisado de lentilha, e ele vai e pede: olha, eu estou com fome, você me dá um pouco desse alimento? E Jacó, por desejar a primogenitura, muito diferente de Esaú, que rejeitou a primogenitura, Jacó faz um acordo com Esaú e fala: olha, tudo bem, eu te dou do prato de lentilha, eu te alimento, contudo, você tem que me dar o direito à primogenitura. E Esaú então fala: está fechado, está combinado, o acordo está feito, você me dá o prato e eu te entrego. Isso nos leva a refletir quantos de nós não estamos tomando a mesma ação de Esaú, de trocar uma necessidade momentânea por algo que é eterno, por algo que é para sempre. Ele tinha uma necessidade de se alimentar, ele estava com fome, mas aquilo não valia o que ele estava dando em troca. Nós temos as nossas necessidades, nós temos os nossos desejos, e muitos deles, e a maioria deles, desejos carnais, desejo do corpo. Se Esaú tivesse feito um jejum, um simples jejum de uma refeição, pode ser que ele não teria perdido toda uma descendência, toda uma geração depois dele. Mas ele trocou uma necessidade momentânea, uma necessidade passageira, por algo que é eterno. É precioso demais, irmãos, a nossa salvação. Obrigado, pastor.
É precioso demais a nossa salvação, é preciosa demais a nossa vida com Deus. Nós não podemos trocá-la, assim como ele fez. Mas enfim, o acordo foi feito e Esaú entrega a herança para Jacó. Jacó então engana o pai dele, se passando por Esaú. Isaac já estava velho. Isaac então abençoa Jacó, achando que estava abençoando Esaú, mas uma palavra falada vira um decreto. Então Jacó recebe a bênção da primogenitura. E nisso, Esaú descobre que Jacó tinha ido lá e se passado por ele e recebido. E Esaú fica com raiva. Mas veja bem, foi ele que abriu mão. Ele não tinha razão de ficar com raiva de Jacó. Mas a Bíblia diz que ele se irou. E o que ele tentou fazer? Matar Jacó. E nisso a mãe dos dois descobre que Esaú queria matar Jacó e ajuda o filho. Fala: Jacó, sai, foge, vai para a casa do meu parente lá em Harã. Vai para a casa dele, esconde lá, porque seu irmão quer matar. Por que eu vou perder 2 filhos no mesmo dia? Então esconde lá. E quando a gente lê esse texto, a gente pensa assim, né? Devia ser 2 adolescentes, devia ser 2 pessoas que estão começando a cuidar da vida agora. A Bíblia diz que quando Jacó foi para o Egito, ele tinha 130 anos. Aquela história de José no Egito, quando Jacó vai para o Egito, ele tinha 130 anos, e José tinha 39, porque José com 30 anos começou a governar no Egito. A Bíblia diz que houveram 7 anos de fartura, e depois mais 2 anos de escassez, e nesse contexto, Jacó chega no Egito. Só aí então passou 39 anos. Então José tinha 39 anos quando Jacó foi para o Egito. Se Jacó tinha 130 anos, menos os 39, dá 91. Então quando Jacó teve José, ele tinha 91 anos de idade. E a Bíblia diz que ele teve José depois que ele saiu da casa do sogro dele, lá em Harã. E ele ficou na casa do sogro dele 20 anos. Se então eu pego 91 anos, que foi quando José nasceu, e diminuo os 20 anos que ele ficou na casa do sogro dele, de Labão, que é esse texto aqui, nesse texto que a gente acabou de ler, ele estava indo para a casa do sogro dele, dá 70 anos de idade. Olha a idade dos mocinhos. Que a mãe, se eles tinham 70 anos, é a idade da mãe, para poder ficar acobertando o filho, e fala: filho, sai, foge, que o seu irmão está querendo te matar. Jacó não era novinho quando ele saiu, quando ele brigou com o irmão, quando ele fugiu para Harã. Então esse texto aqui, o contexto dele, o que vem atrás dele, é que Jacó estava indo fugir do irmão que queria o matar. Versículo 11, 28:11. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar ali, e passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu, e viu os anjos de Deus, que subiam e desciam pela escada. No topo da escada, o Senhor lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus do seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence, e eu a darei a você e aos seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e da sua descendência. Além disso, eu estarei com você e o protegerei onde quer que vá. Um dia, trarei você de volta a essa terra.
Deus já estava falando para Jacó que ele ia ficar um tempo lá em Harã, que ele ia ficar um tempo longe, mas que Deus voltaria naquela terra, que ele tinha dado aquela terra de promessa para Abraão, o avô dele. Não deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo, Jacó teve medo e disse: como é temível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus. Esse lugar é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra a qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé, e como uma coluna memorial, derramou azeite de oliva sobre ela, e chamou aquele lugar de Betel, e ele antes se chamava Luz. Veja então o que esse texto diz. Enquanto Jacó está fugindo, ele parou num lugar, numa cidade chamada Luz. Ele teve sono, cansado, ele deita para descansar, põe uma pedra na cabeça como um travesseiro, sozinho, e ele tem um sonho. E esse sonho é uma revelação do Senhor, porque naquele lugar Deus falou diretamente com Jacó, e naquele lugar Deus reafirmou o compromisso, reafirmou a promessa com Jacó, e disse: Jacó, eu estarei contigo todos os dias. Esse lugar que você está deitado será de vocês, todas as nações da terra serão abençoadas através da sua vida. Quando Jacó desperta daquele sono, ele fala: meu Deus do céu, Deus está aqui neste lugar e eu não percebi, Deus está movimentando aqui e eu não vi. Que Deus nos livre dessa desatenção, que a gente consiga sentir a presença dEle, no momento que a gente está acordado, no momento que a gente está lúcido. Mas se precisar, Deus fala com a gente também em sonhos. E aí, ele reconhece que ali não era qualquer lugar. Ele então de manhã faz um altar, derrama um óleo, muda o nome daquele lugar de Luz para Betel, e Betel significa casa de Deus. Então aquela região passa a ser uma região importantíssima para os judeus, para os cristãos, porque aquela região se tornou um foco da adoração ao Senhor, um local onde Deus reafirmou a promessa para o patriarca, que aquela terra seria do povo de Deus. Betel então se tornou um foco de adoração, um local santo, um local abençoado. 20 anos se passaram. Jacó já tinha trabalhado para Labão, já tinha tido filhos, já tinha tido a sua esposa, as suas posses, ele já era rico. Então Deus fala com ele, no capítulo 35, versículo 1 de Gênesis. Disse Deus a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel e se estabeleça ali. Ao chegar, construa um altar para que o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo, de seu irmão Esaú. Deus então, depois do tempo que, quando Jacó deitou pela primeira vez, ele estava sozinho. Ele ficou 20 anos trabalhando para o tio dele, e ele enriqueceu e muito. E quando Deus determina, fala: olha, volta para aquele mesmo lugar que eu afirmei a promessa para você. Agora Jacó já não está mais sozinho. Agora Jacó tem família, tem posses. Ele já tinha se reconciliado com o irmão dele já não queria mais matar ele. Eles se tornaram amigos. Então Jacó volta e mora em Betel. Por que eu estou contando essa história? Para poder mostrar a importância espiritual daquela região, a importância de Betel. Betel era um local sagrado, e até hoje, um local onde Deus falou com Jacó, e reafirmou o surgimento, reafirmou a promessa do surgimento daquela nação. 1000 anos se passaram.
O texto que eu vou ler aqui é de 830 anos, mais ou menos. Desde quando Jacó deitou naquela pedra, até o texto que nós vamos ler aqui agora. Antes de eu ler o texto, eu quero de novo também contar o contexto. O primeiro título, o primeiro subtítulo que eu coloquei era Betel, casa de Deus, e agora Betel subvertida. A palavra subversão ou subvertido é mudar o objetivo original, mudar o propósito original. E foi isso que aconteceu com Betel, um local que era separado para adorar ao Senhor, agora foi subvertido, teve outras influências, e já não era mais considerado como a casa de Deus, ou a porta do céu. A história que eu quero contar antes, aqui está o mapa de Israel. Quando Jacó foi para o Egito, ele foi porque tinha fome, esse que eu falei dos 130 anos, que ele tinha 130 anos de idade, tinha fome lá em Canaã, ele muda então para o Egito. Nessa época, o filho dele, José, era governante lá no Egito, e a família de Jacó foi muito bem recebida, e eles foram muito bem quistos, porque Faraó tinha José na mais alta estima. E se ele gostava de José, então toda a família de José também era bem-vinda lá no Egito. E eles se acostumaram com o Egito. Deus havia dado uma promessa de uma terra para eles, mas eles se contentaram com a terra do Egito. E a Bíblia diz que eles ficaram lá aproximadamente 430 anos. Eles não foram escravos os 430 anos, mas eles permaneceram no Egito cerca de 430 anos. A mesma coisa que Esaú fez, o povo de Deus estava fazendo agora, trocando a sua herança por uma outra terra, por um outro bem, por um outro povo, por uma outra cultura, que não era a que Deus tinha determinado para eles. Eles se acostumaram com o Egito. Eles gostaram, é aquela pessoa que vai flertando com o mundo. Eu estou na igreja, mas eu sei que eu tenho uma promessa sobre mim, sei que existe uma palavra de Deus sobre a minha vida, mas deixa eu experimentar só isso aqui. Não tem nada a ver eu fazer isso, não tem nada a ver eu fazer aquilo. E nisso a pessoa vai se enveredando, vai mudando o seu caminho, vai mudando a sua rota. Até que chega um ponto que a pessoa já não se reconhece mais quem ela é. Ela já não consegue mais ver a sua identidade, ela já não lembra mais como ela era quando aceitou a Cristo, a identidade dela já deformou. Era assim que estavam os judeus, os hebreus, eles já não tinham mais uma identidade de povo escolhido do Senhor, eles se tornaram escravos. Deus então manda Moisés liberta o povo do Egito e traz eles para habitar agora na terra prometida. E Deus queria tratar com o povo, ter uma forma de governo através de um contato direto. Não existia rei, não existia presidente, não existia primeiro-ministro. Deus tinha no povo, no meio do povo, ele tinha profetas, sacerdotes e juízes. Os juízes eram aqueles que, além de ter uma força militar, além de fazer guerra, os juízes, eles ainda conheciam a palavra do Senhor e conseguiam interpretar e receber uma direção de Deus. Deus falava com eles, eles tinham um propósito. Vários juízes apareceram na Bíblia, num período de mais ou menos 350 anos. Contudo, o povo que estava aqui em Israel, esses dois coloridos aqui, começaram a ver que as nações vizinhas tinham uma forma de governo estruturada na monarquia. E eles falaram: nós também queremos ter rei, nós também queremos ter um rei, nós também queremos ter essa estrutura que os outros têm. E isso foi uma afronta a Deus, porque Deus não queria conduzir o povo daquele jeito, com o rei. Deus queria continuar conduzindo com os sacerdotes, com os profetas e com os juízes.
Contudo, Deus atende o desejo do povo e estabelece aqui, em todos esses dois coloridos, antigamente era um só, não era dividido essa cor, ele estabelece ali um rei. O primeiro rei de Israel foi Saul. Contudo, Saul pecou, fez o que não era certo aos olhos do Senhor. E aí Deus tira Saul do trono, e quem vem no lugar de Saul? Davi. Davi então governa esse espaço todo. E Davi foi o melhor rei, o mais aclamado pela nação de Israel e até hoje. Tanto que na bandeira de Israel, nós temos ali um símbolo que remete a Davi, que seria a estrela de Davi. Davi foi um excelente rei. Vem o filho dele, Salomão. Davi morre, Salomão assume o trono. Salomão foi um péssimo rei, o começo dele foi bom. Contudo, ele se enveredou com os caminhos errados, se prostituiu, casou, teve filhos com mulheres que não eram do povo de Deus, e por conta disso, perdeu a sensibilidade e acabou pesando a mão sobre o povo. Salomão morre, agora o filho dele, que se chamava Roboão, vai assumir o reino de Israel. Só que o povo fez o seguinte, a gente falou de rebeldia, né, nesses dias atrás, a respeito de rebeldia. O povo se rebelou contra Roboão. E antes que Roboão fosse considerado rei desse espaço todo, o povo falou: pera lá, como é que você vai governar a gente? Como Davi, o seu pai? Ou como Davi, seu avô? Ou como Salomão, o seu pai? Porque Davi foi muito bom. Enquanto Davi era nosso líder, nós éramos abençoados. Porém, agora o seu pai Salomão veio e ele desceu a mão sobre a gente. Como é que você vai nos governar? A Bíblia diz que Roboão era jovem, ele pegou conselhos com outros jovens e ele disse para o povo o seguinte: olha, se a medida mais pesada do meu pai é da espessura do meu dedinho, era da espessura do dedinho mindinho, ou seja, se o mais pesado do meu pai era dessa largura, o meu mais leve vai ser da largura da minha cintura. E se fosse eu, o povo estava lascado, porque minha cintura não está lá aquilo. O que ele estava fazendo de comparação, olha a diferença dessa circunferência para essa circunferência. Ele estava falando: eu vou ser muito pior do que o meu pai. Eu vou ser muito pior do que Salomão. E nisso o povo então se rebela, fala: olha, nós não temos mais então nada, nenhum relacionamento, nenhum vínculo com a casa de Davi. E aí, eram 12 tribos que tinham aqui, 2 tribos ficam com Roboão. As outras 10 tribos se rebelam e passam a viver com um homem chamado Jeroboão. A partir daí então, o reino ele é dividido. Se torna o reino do norte, que continuou se chamando Israel, ou reino de Israel, e teve o reino do sul, que se passou a se chamar reino de Judá. Está dando para entender até aqui o que eu estou falando? Isso que eu acabei de falar está no livro de Gênesis até Reis, que é o que eu vou começar a ler aqui agora. Primeiro Reis. Eu estou dizendo isso porque às vezes as pessoas falam assim: é difícil entender a Bíblia, é difícil compreender ela. Mas quando a gente tem uma visão panorâmica, e eu acho que todo mundo devia estudar, uma das primeiras matérias de teologia tinha que ser visão panorâmica. Porque quando você tem a visão ampla, você consegue, mesmo que você não saiba o detalhe do que acontece ali naquele livro, naqueles versículos, mas você já tem uma visão de qual é o contexto. Então, o que eu acabei de fazer aqui agora foi fazer uma contextualização. Se algum dia se você não está acompanhando, né, a leitura diária da Bíblia, conforme a gente tem disparado nas redes sociais, dia a dia, uma leitura, 5 capítulos, coisa é fácil de ler. Se você não leu, em algum momento, faça esse exercício. Pega a Bíblia de Gênesis, vai até ali 1 Reis, que você vai ver essa história que eu acabei de contar. Então, voltando agora para Israel subvertida, vamos ler um texto que está em 1 Reis 12, 26. Aqui, Jeroboão já tinha se estabelecido rei da parte de cima, do reino do norte.
Jeroboão pensou: se eu não tiver cuidado, o reino voltará à dinastia de Davi. Quando o povo for a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, voltará a ser leal a Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e proclamarão rei deles. Olha a cabeça de Jeroboão. Jerusalém, naquela época, era conhecida como a capital do reino, era o local central da adoração, já tinha um templo ali de adoração ao Senhor. Uma vez por ano, todo Israel saía de todas as partes do Reino Unido e ia para Jerusalém. Quando o reino foi dividido, Jerusalém ficou na parte de baixo, ficou com Judá. Jeroboão pensou o seguinte: se esse povo que está aqui comigo, se ele cismar de ir lá embaixo para adorar a Deus, pode ser que lá eles vão começar de novo a gostar de Roboão, vai achar que o reino do sul é melhor do que o reino do norte, e não vão querer mais voltar aqui. Essa é a preocupação que Roboão estava tendo. Versículo 28. Então, seguindo a recomendação dos seus conselheiros, o rei fez 2 bezerros de ouro. Disse ao povo: é complicado demais vocês irem para Jerusalém adorar. Veja, Israel, estes são os deuses que tiraram vocês do Egito. Olha o que o rei estava fazendo. Ele criou 2 bezerros de ouro e falou para o povo: povo, esse bezerro aqui é o que te tirou do Egito. É isso aqui que te tirou, que trouxe a sua salvação. E o pior, o povo concordou, o povo aceitou. Ele pegou 2 bezerros. E ainda, a Bíblia diz, né, que também nos últimos tempos haveriam falsos profetas, pessoas que enganariam, que teriam uma aparência de luz, porém enganaria muitos, levaria muitos para o caminho errado. Jeroboão, quando se apresenta para o povo, ele diz: olha, eu estou preocupado com vocês, é uma caminhada longa, é difícil ir para Jerusalém. Não, vamos fazer o seguinte, não precisa caminhar esse tempo não, esse daqui é o que uma representação do Deus que tirou do Egito, esse outro daqui também é uma réplica dele, vamos fazer a nossa adoração por aqui mesmo. Por isso que eu disse, Betel desvirtuada, subvertida. Versículo 29, colocou um dos bezerros em Betel, e o outro em Dan, nos 2 extremos do seu reino. Então ele colocou, Betel, daqui a pouco eu vou mostrar o mapa de novo, Betel ficava bem na divisa, bem próximo da divisa do reino do norte com o reino do sul. E Dan ficava lá em cima, no extremo norte. O que Jeroboão fez? Pôs um bezerro aqui embaixo, um bezerro aqui em cima, a parte do meio para cima podia ir para Dan, para adorar, a parte do meio para baixo podia ir para Betel, para adorar. 31. Jeroboão também constituiu santuários idólatras, e designou para serem sacerdotes, homens do povo. Eu imagino que você já deva ter ouvido alguma vez na vida, que para poder ser sacerdote, tinha que vir da linhagem de Arão, não podia vir de outro local. Mas o que Jeroboão faz? Além dele criar outros deuses em Betel, ele ainda estabelece outros pastores, outros líderes, outros sacerdotes, que não eram da tribo sacerdotal de Levi. Instituiu uma festa religiosa em Betel no 15º dia do 8º mês, uma imitação da festa celebrada todos os anos em Judá. Ali em Betel, Jeroboão ofereceu sacrifícios aos bezerros que haviam feito e designou sacerdotes para os santuários idólatras que havia construído. Essa era a situação de Betel. Um local onde Deus falou com o povo, aonde Deus
trouxe a confirmação que a nação viria ali, que aquela região seria um local santo, local aonde Jacó deu testemunho e disse: esse lugar é a porta do céu, esse lugar é casa de Deus. Cerca de quase 1000 anos, 830 anos, o que era casa de Deus se tornou casa de idolatria. O que era casa de Deus se tornou casa de profanação, casa de mentira. E o povo adorando ao Senhor. Cerca de 170 anos se passaram. Um pouquinho mais. Se passaram. Deus então levanta um homem chamado Amós. Como eu disse, é bom você saber de panorama bíblico, porque da próxima vez que você ler o nome de Amós, você vai saber em que época que ele apareceu. E a mensagem de Amós foi uma só: denunciar o pecado de Jeroboão na terra de Israel. E qual que era o pecado de Jeroboão? Trazer idolatria a outros deuses ao povo de Deus. Esse foi o objetivo de Amós, a única coisa que ele foi levantado, o ministério dele. O livro de Amós tem 9 capítulos, todo ele é denunciando Jeroboão. Amós, o improvável. Deixa eu contar outro contexto aqui. Aqui, olha, é o reino, aqui está Betel, eu falei que ele é bem perto, eu não acabei esquecendo e não coloquei, mas Dan fica mais ou menos nessa região aqui. Então Jeroboão, primeiro, porque tiveram 2 Jeroboão, o primeiro colocou um bezerro aqui e o outro lá em cima, para o povo não vir para Jerusalém, que está aqui, ó. Ele não queria que o povo descesse. E Amós morava nessa terra aqui, ó, que chamava Tecoa. Ele era judeu, ele era do Reino do Sul. Isso aconteceu mais ou menos 760 anos antes de Cristo. E eu não sei se você sabe, por conta desse pecado contínuo do povo do norte, Deus destruiu o reino do norte. A gente estuda isso até em história, nem só na Bíblia, mas em história. Há o período dos impérios, o império assírio, o império persa, dos medos, grego, romano, isso a gente estuda na escola, mas isso está na Bíblia também, porque o império assírio, no ano de 722 a.C., ele dominou toda essa parte, pegou as pessoas, levou cativo, destruiu as fortalezas e acabou com Israel. E nunca mais, até hoje, no dia de hoje, esse reino aqui em cima, separado, estruturado como estava, nunca mais ele voltou a existir, desde 722 anos antes de Cristo. Mas olha, 760 anos antes de Cristo, Deus levantou Amós, para poder ir lá e denunciar o pecado de Israel. Nessa época, por coincidência, o rei que governava Israel, o reino de cima, se chamava Jeroboão, foi chamado Jeroboão II, é só uma coincidência. Uzias era rei da parte de baixo. E Moisés e Amós então, foi levantado para poder confrontar Jeroboão e dizer: olha, o que vocês estão fazendo é errado, muda de vida. Meu amado, Deus não faz nada na terra sem antes revelar os seus profetas. Deus não faz nada sem antes revelar para você. E graças ao Senhor, Ele é longânimo. Ele poderia já ter destruído Israel no primeiro momento, porém, sabe o que Ele fez? Mandou formas daquele povo se arrepender. O reino de cima, ele durou mais ou menos 209 anos. Entre Jeroboão I e até ser destruído pela Assíria, foi mais ou menos 209 anos.
Nesses 209 anos, Deus sempre mandou o profeta para poder falar com os reis, para falar com o povo: se arrependa, tira esses ídolos daí, tira os ídolos de Betel, tira os ídolos de Dan, mude o caminho, volte para o Senhor. Quantas vezes a gente ouve palavras sendo pregadas dentro da igreja? Eu conheço um pastor que ele falava assim: olha, até na carroça a gente vê pregar a palavra de Jesus. Às vezes, ele falou que uma vez estava passando uma carroça e lá atrás dela estava escrito: Jesus vive. Até na carroça nós vemos a palavra do Senhor. O Senhor nos dá a oportunidade o tempo todo de quebrarmos os altares de Betel, quebrarmos os altares de Dan, de voltarmos aos caminhos do Senhor. E Deus fez isso com o povo. Quantos profetas Deus não enviou até Israel e Israel não quis escutar? Amós foi um deles. Amós foi o penúltimo profeta. Depois de Amós, Amós profetizou do ano 760 até mais ou menos o ano 750 antes de Cristo. Então, o período de atuação dele foi de mais ou menos 10 anos. Depois de Amós, veio outro profeta, chamado Oséias, que é um outro livro da Bíblia, que se dá, próxima vez que você ler, eu espero que você também guarde isso, que Oséias também estava nessa época. E Oséias foi o último profeta, e aí o ministério de Oséias já demorou um pouco mais, que foi de 750 anos antes de Cristo, até 722, quando Israel, o reino do norte, foi destruído. Mas Deus sempre levantou ele, um profeta, alguém para falar: muda o caminho, arrepende, não faz isso que você está fazendo não, vai vir destruição, vai vir um mal. Deus, ele sempre nos dá a oportunidade, que nós não sejamos como o povo de Israel, que vendo não creram, ouvindo não mudaram de vida, não mudaram de posicionamento. O juízo sobre Israel é a mensagem de Amós. Amós capítulo 7 diz assim: foi isso que Deus me mostrou em uma visão. O Senhor estava em pé junto a um muro que havia sido construído usando-se um prumo. Prumo é aquela ferramenta que o pedreiro usa para saber se a parede está certa. Se uma parede estiver torta, ela não consegue suportar nem o próprio peso e desaba. É a mesma coisa da nossa coluna. Se a gente tem, esqueci o nome da doença que faz um S na coluna, escoliose. Se a gente tem escoliose, a nossa coluna ela vai estar fora do prumo. Isso traz uma sobrecarga desproporcional, porque não está no nível. Quando está nivelado, isso traz um prumo. Então, o que o Amós estava falando é que ele teve uma visão que Deus estava do lado de um muro que foi construído com prumo. O muro estava reto. O Senhor me perguntou: Amós, que vê? Eu respondi: um prumo. Então o Senhor disse: provarei meu povo com este prumo, não fecharei mais os meus olhos para o que eles fazem. Olha o que Deus estava dizendo: Amós, vai lá e fala com o povo, que eu não vou mais passar a mão na cabeça deles, que eu não vou mais fingir que eles não estão pecando. Fala com eles que eu vou trazer o juízo, fala com eles que eu vou trazer o peso, dessa vez vai. Os santuários idólatras de seus antepassados ficarão em ruínas, e os lugares de adoração de Israel serão destruídos. Trarei a espada contra a dinastia de Jeroboão. Olha o que Deus estava falando para Amós. Amós, vai lá e fala que esses altares em Dan, em Betel, vão ser destruídos. Os deuses que eles criaram vão ser destruídos. E eu vou destruir a dinastia de Jeroboão. Não há um consenso aqui sobre qual Jeroboão que ele está falando, se é o primeiro ou se é o segundo. Mas acontece que os dois foram destruídos por conta do pecado. Quando Deus dá essa palavra para Amós, Amós vai até Betel
Lembra que eu mostrei que Amós vivia em Judá, no reino do sul? Ele vai até Betel, que está no reino do norte, profetiza, libera a palavra, mas ele encontra um outro profeta, chamado Amazias, lá no reino do norte. E esse Amazias é a prova da decadência espiritual de Israel. Por quê? Amós 10, 7 e 10. Então Amazias, o sacerdote que era lá de Betel, enviou uma mensagem para o rei Jeroboão, rei de Israel, e disse: Amós conspira contra o rei aqui mesmo, no meio do povo, falando coisas intoleráveis. Assim diz ele: em breve Jeroboão será morto pela espada, e o povo de Israel enviado para o exílio. Então Amazias ordenou a Moisés: vai embora daqui, profeta. Esse profeta que ele estava falando era pejorativo, ele estava xingando Amós. Volte para a terra de Judá e ganhe a vida profetizando ali. O que o profeta de Betel estava falando, o sacerdote de Betel estava falando? Você aqui não é bem-vindo, a palavra que você está pregando aqui não é verdade. Volta de onde que você veio e vai ganhar dinheiro lá, vai ser pastor lá para você poder encher o bolso de dinheiro, mas não vem aqui profetizar essas coisas contra nós. O sacerdote, aquela pessoa que deveria cuidar do santo, que deveria cuidar do sagrado lá em Betel, ele não só não ouviu a palavra de Deus, como ele também foi lá fazer fofoca para o rei, e falou: rei, tem um aí que está se conspirando contra o Senhor, o reino nosso está sofrendo aí um ataque. A Amazias preferiu ignorar a mensagem de Deus e sustentar um sistema religioso falido. Meu amado, se você está numa igreja que você não ouve a palavra de Deus, se você está numa igreja que não prega Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se você está num local onde não prega Jesus como centro, não fique, não esteja ali. Amazias, ele preferiu ignorar a voz de Deus para poder manter aquilo que o reino tinha instruído, aquilo que a política tinha construído. Foi a política que construiu ali em Betel, ali em Dan, a idolatria. Foram eles que estabeleceram isso. Mas Amazias, ao invés de denunciar, ele também concordou. E mais, ele ainda tentou proteger. Porque quando veio alguém trazendo a palavra de verdade, a palavra de vida, ele falou: rei, está conspirando aí contra nós. Não nos incomode com suas profecias aqui em Betel. Este é o santuário. Amazias não disse que aquele lugar ali era a casa de Deus, que era o santuário de Deus, que era a porta dos céus. Ele disse que aquele lugar era o santuário do rei. A política entrando na igreja, a política entrando no governo, e o lugar de adoração de todo o reino. Amazias então manda Amós voltar, porque a palavra que ele estava ministrando, na cabeça dele, era errada. Amazias esteve dentro do templo, usando roupa sacerdotal, servindo no altar, mas lutava contra a palavra de Deus. Ele tinha posição, mas não tinha sensibilidade. Tinha templo, mas não tinha temor. Tinha autoridade, mas não tinha submissão. Essa era a subversão de Betel. Esse foi o chamado de Amós para denunciar. E aonde entra aqui então o tema dessa ministração, que é humildade. A humildade de Amós. Eu vou ler o texto e já vou explicar, mas ele é autoexplicativo. Amós então respondeu: eu não sou profeta. E você sabia que Amós não foi um profeta de
de vida, de escola, de chamado de muito tempo? Não sou um profeta e nunca fui treinado para ser profeta. Nunca foi pastor, nunca passou por um discipulado, nunca passou por uma escola de teologia. Ele só ouviu a voz de Deus numa visão que Deus deu para ele. Sou apenas um boiadeiro e colhedor de sicômoros. E é daí que vem o título dessa ministração de hoje, sicômoros. Mas o Senhor me tirou de junto do meu rebanho e disse: vá e profetize ao meu povo Israel. A pregação vai começar aqui, porque é só isso que eu tenho que falar. O que eu falei tudo antes aqui era só contextualizando, até chegar nesse ponto. Sicômoros era figo, só que ele era uma qualidade de figo inferior. Na Bíblia, desde Gênesis, nós temos vários textos que falam sobre figo. Figo representando a aliança, figo representando o povo de Deus, figo representando o nosso trabalho com Cristo, várias formas de figo. E o que Amós fazia, o que ele disse para Amazias, ele disse: olha, eu nunca fui profeta, eu não escolhi ser profeta, Deus me deu uma visão e eu estou vindo, obedecendo o chamado do Senhor. O que ele cultivava, o sicômoro, por ele ser inferior, ele era mais barato, e era um alimento muito presente no meio das pessoas mais pobres. As famílias mais humildes usavam do sicômoro. Quem tinha mais dinheiro usava o figo normal. Os outros usavam essa qualidade do sicômoro. E o sicômoro tinha um detalhe, que para ele amadurecer, no pé ainda alguém tinha que ir lá e fazer uns cortes nele, que só assim que ele amadurecia, porque senão ele amadurecia, mas chocava e não dava para comer. Então ele tinha que ser rasgado, ele tinha que ser cortado, e no momento em que ele era cortado, ele amadurecia, e quando ele estava pronto, ele alimentava uma multidão, ele alimentava um povo que não tinha acesso ao alimento. Amós era boiadeiro, cultivador de sicômoro, não fazia parte da elite. Eles eram pequenos figos, que é esse desenho aqui, ó. Pequenos figos, de qualidade inferior, produzia em grande quantidade de frutos, servia para o alimento mais acessível e crescia facilmente nas regiões mais quentes. Aqui, essa frase diz que Deus não prefere os pobres por eles serem pobres, e nem rejeitam os ricos por eles serem ricos. Por que eu estou dizendo isso? Porque Amós poderia ter pensado assim: eu sou um homem que trabalha no campo, eu lido com a força braçal, não sou profeta, não vim de uma escola de profetas, eu só recebi de Deus uma revelação, e eu estou indo falar. Ele poderia falar assim: olha, eu não posso me apresentar a um rei, eu não posso me apresentar a uma autoridade. Tem uma frase que a gente usa muito, que fala assim, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eu vou falar ela aqui agora à frente. Isso não é versículo bíblico, tá? Isso não está na Bíblia. Deus não escolhe os capacitados, mas isso é ditado popular. Mas a gente vê isso aqui, olha, 1 Coríntios capítulo 1, 26, lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Assim escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificante, e a usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Lá em Israel, o povo desprezou a profecia de Deus na vida de Moisés, de Amós.
Não, a Bíblia não diz isso e eu também não vou falar que pode ser isso. Mas a gente pode fazer um exercício e ver. O próprio Provérbios fala que o pobre não tem vez. Talvez ele, pela condição dele, poderia pensar assim: eu não posso pregar para fulano, eu não posso falar da palavra que Deus colocou no meu coração. Se eu falar com fulano, o que ele vai achar? Quantas pessoas têm medo de subir num altar? É lógico que eu não estou dizendo que não tem que ter preparação, não tem que ter vida com Deus, não tem que ter conhecimento, mas quantas pessoas têm medo de subir no altar e levar a palavra para alguém, porque ela pensa assim: não, mas o fulano sabe tanto mais do que eu, fulano é tão mais inteligente do que eu. Para isso eu tenho uma resposta. Quando Jesus estava viajando para Gadara, e ele aportou na praia, veio um endemoniado de encontro com ele, e esse endemoniado vivia no cemitério. As pessoas muitas vezes queriam amarrar ele com corrente, e o demônio que estava nele agia tão forte que ele quebrava aquilo, e as pessoas não conseguiam detê-lo. Era um doido, que vivia no cemitério, mal vestido, sem roupa, enfim. Jesus vai e expulsa os demônios dele: em meu nome sai. A Bíblia diz que 2.000 demônios, os demônios saíram dele e atingiram 2.000 porcos, e os porcos morreram. E aquele homem assim, mudou de vida, assim, ficou lúcido. No dia seguinte, as pessoas estavam admiradas: olha, esse aqui é o doidão que ficava lá no cemitério, olha, ele está de barba feita, tomou banho, está bem vestido, está lúcido, que milagre é isso de Jesus? Só que os donos dos porcos também descobriram que foi Jesus que tinha expulsado o demônio, que foi por conta de Jesus que eles perderam o ganha-pão deles. E eles falaram: vamos lá matar Jesus, vamos descer o pau nele, vamos matar. Como Jesus sabia que ainda não era a hora dele morrer, Jesus falou aos discípulos: vão sair daqui porque eles vão vir nervosos. Beleza, então vamos, está todo mundo subindo no barco. Quando Jesus está subindo no barco, ele olha para trás, quem está vindo? O que antes era endemoniado. Isso é eu que estou falando, tá? Jesus olha para ele e fala assim: o que você vai fazer? Não, eu preciso fazer teologia, eu preciso aprender mais da palavra de Deus, eu preciso ter eloquência, eu preciso ser um figo de primeira para eu conseguir alimentar. E aquele homem só precisou ser rasgado pelo Senhor, assim como o sicômoro, ele é rasgado, porque ele amadureceu, e quando ele amadureceu, ele pôde alimentar uma multidão, mesmo sendo um sicômoro. E Jesus vai e fala para ele: não, você não vai subir aqui comigo não, eu preciso que você vá lá na sua casa, lá na sua família, e prega o que te aconteceu. Jesus não mandou ele pregar teologia, não mandou ficar explicando contexto bíblico, que você gasta tempo para poder estudar, não. Ele só mandou: vá lá e fala o que te aconteceu, o que Jesus fez na sua vida. E sabe o que aconteceu? Aquele homem começou a pregar, e a Bíblia diz que ele começou a pregar em 10 cidades, em Decápolis. Então, meu amado, se às vezes você pensa assim: se eu não posso falar porque fulano, sabe, o fulano sabe. Não, meu amado, se Deus te deu uma palavra, se você vive com Deus, se você tem intimidade com Deus e Deus te entregou algo, vai lá e faz. Não importa com quem que você está falando. Jonas ficou com medo de falar com os ninivitas. Não, eles são grandes, eles são brutos, eles não querem saber de Deus. Mas quando ele pregou, o povo se arrependeu. Humildade não é sinônimo de pobreza, resignação, humilhação. Humildade é a ausência do orgulho, e a gente falou tanto disso aqui, e esse é o texto que eu disse que não é versículo, mas que se torna uma verdade a partir daquele texto que nós lemos. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Deus habita com o humilde. E o último texto que nós vamos ler: porque assim diz o único, elevado e exaltado, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Eu habito no elevado e santo lugar, também com aquele que é de um espírito contrito e humilde, para vivificar o espírito do humilde e para vivificar o coração dos que são contritos.
essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para poder compartilhar com você nessa manhã. Que sejamos como sicômoros. Acho que foi ontem, né? A gente tem um grupo de oração na igreja. Todos os dias você está recebendo oração, não sei se você sabe. Todos os dias nós temos uma equipe que tem intercedido, e ontem ontem ou hoje, não lembro, acho que foi o Pedro que colocou um texto, falando que a gente não deveria procurar riqueza, que a gente não deveria procurar só os bens. Deus sabe da nossa necessidade. Um sicômoro pode alimentar uma vida da mesma forma que um figo de primeira também consegue. Basta que ele receba a palavra do Senhor, assim como Amós fez. Quero chamar o pessoal do louvor para subir aqui. Assim como Amós fez, o improvável, alguém que não era para ser, mas porque recebeu do Senhor, porque aceitou do Senhor aquele chamado, porque aceitou do Senhor aquela visão, aquela responsabilidade, ele levou a palavra, e hoje nós conseguimos conhecer a história de Israel, o que Deus fez com o povo, porque um dia um boiadeiro, um cuidador de sicômoro, se entregou ao Senhor.